Olá! Hoje nossa análise detalhada mergulha em algo que, olha, promete muito conforto e sabor. Uma receita específica de bolo de milho cremoso, bem com aquele toque do Nordeste. A fonte que a gente está usando é uma receita bem prática, cheia de dicas boas. A nossa missão aqui, então, é desvendar os segredos por trás da textura, daquele sabor forte de milho e entender como fazer para acertar em cheio no preparo. A descrição já anima, né? Diz que ele é úmido, levemente pegajoso, a fonte usa a palavra grudenta, achei ótimo, e com um sabor intenso de milho. E o legal é que é uma receita com raízes lá no Nordeste brasileiro. Exatamente. E receitas assim são mais que comida, né? São parte da nossa identidade cultural. Elas carregam histórias, técnicas específicas de cada região. E essa aqui, especificamente, rende um bolo de uns 20 centímetros e leva mais ou menos 50 minutos de preparo, o que é, assim, bem acessível, né? Sim, super fazível. Ok, então vamos investigar isso mais a fundo. Começando pelos ingredientes, a base, claro, é milho. 2 xícaras, pode ser de lata, mas tem que escorrer bem, ou umas 4 espigas frescas. E aí vem a combinação de líquidos, que parece importante. 1 xícara de leite integral e meia xícara de óleo ou manteiga derretida, né? Isso. E depois, para base mesmo, 3 ovos e uma xícara de açúcar. Certo? E nos secos, o que temos? Nos secos, tem uma dupla interessante. Meia xícara de fubá, aquele mais fininho, né? E meia xícara de farinha de trigo. Essa dupla me chamou a atenção. Geralmente a gente pensa, bolo de milho vai só fubá, né? Por que usar trigo também? Então, essa é uma sacada boa da receita. O fubá, claro, traz o sabor autêntico do milho, aquela textura mais granuladinha, característica, mas só ele poderia deixar o bolo um pouco seco, sabe? A farinha de trigo entra ali como um suporte para a estrutura. Ela dá liga, ajuda a não esfarelar, mas sem roubar a cena do milho. É uma técnica bem comum para conseguir essa textura mais úmida e cremosa. Ah, faz todo sentido. Tipo um equilíbrio. Exato, um equilíbrio. Entendi. E para completar a lista, 3 colheres de sopa de coco ralado, adoro, uma pitadinha de sal para realçar e uma colher de sopa de fermento em pó. E ainda tem os opcionais, que eu acho que dão um toque especial, erva doce ou baunilha. Trazem uma memória afetiva também, né? Com certeza. E o coco ralado aí não é só pelo sabor, viu? Ele também contribui com um pouco de gordura e ajuda na umidade. É mais um elemento que trabalha para aquela suculência final. A proporção de líquidos, a gordura do óleo ou manteiga e esses extras, como o coco, tudo isso junto é fundamental para chegar na cremosidade que a receita promete. Tá, perfeito. Agora vamos para o modo de preparo. Primeiro, o básico. Preque seu forno a 180 graus, untar e enfarinhar a forma. A receita sugere uma de furo central de 20 centímetros, né? Ou retangular. Isso. E o passo seguinte parece ser o coração da coisa. Bater os líquidos, leite, óleo ou manteiga, o milho, os ovos e o açúcar no liquidificador. E diz para bater por 3 a 5 minutos. Bastante tempo, né? Até ficar liso, diz a fonte. Por que bater tanto assim? Esse tempo no liquidificador é um dos segredinhos para a textura. Não é só para misturar, sabe? É para emulsificar bem a gordura com os outros líquidos e principalmente para quebrar bem as fibras do milho. Isso libera mais amido, mais sabor no milho e contribui diretamente para aquele resultado final mais cremoso, quase como um pudim em algumas partes. Interessante. Faz sentido bater bem então. Depois dessa etapa no liquidificador, a mistura vai para uma tigela. Aí a gente adiciona os secos. Fubá, trigo, coco, sal e, se for usar, a erva doce ou baunilha. E mistura com um fouet, né? Aquele batedor de arame. Delicadamente. Isso, com delicadeza. E por último, o fermento. Aí a suavidade é ainda mais importante. Por quê? Para não ativar demais o fermento. Não só isso, misturar o fermento com muita força ou bater demais depois que a farinha de trigo já entrou, pode desenvolver o glúten. E também pode fazer a massa perder o ar que a gente incorporou, sabe? Aí o bolo pode ficar pesado ou pior, murchar depois de assado. Então é só incorporar o fermento no final, bem suavemente. Entendido. Leveza é a chave nessa hora. E forno? Quanto tempo de cozimento?
Olha, a receita fala entre 35 e 45 minutos. O teste do palito é o guia, como sempre. Mas tem um detalhe importante que a fonte menciona. Qual? O palito deve sair limpo, mas o centro do bolo ainda vai estar úmido. Essa umidade que fica é parte da característica cremosa que a gente busca nesse bolo. Não é para esperar ele ficar totalmente seco. Ah, boa dica. Senão a gente assa demais achando que tá cru. Exatamente. E outra dica boa é esperar uns 15 minutinhos depois de tirar do forno para desenformar. Ele dá uma firmada nesse tempo, aí diminui o risco de quebrar. Perfeito. A fonte também dá umas dicas gerais, né? Usar milho de boa qualidade, bem escorrido se for de lata ou fresquinho, cozido. Manter a proporção de líquidos, que é chave para cremosidade, e não pular o coco. E tem uma sugestão que eu achei curiosa. Para um bolo ainda mais cremoso, dá para reduzir a farinha de trigo para só 1/4 de xícara. Isso mexe bastante naquela estrutura que você falou, né? Mexe sim. Reduzir a farinha de trigo vai diminuir um pouco aquela estrutura mais de bolo tradicional, sabe? Ele vai ficar ainda mais úmido, talvez lembrando mais uma pamonha de forno, um curau assado, e intensifica a cremosidade. Mostra como um pequeno ajuste na proporção pode mudar bastante o resultado final. É legal para quem quer experimentar. E falando em adaptações, a fonte até cita uma versão vegana. Sugere trocar os ovos por banana amassada com chia e usar leite vegetal. Bem interessante. Sim, e isso levanta um ponto bacana sobre a flexibilidade das receitas, mesmo as tradicionais. Mostra que dá para adaptar para diferentes dietas ou restrições, né? Claro que o resultado não vai ser idêntico, mas a essência, o sabor do milho pode ser mantido. Com certeza. E para servir essa maravilha, as sugestões são a cara do Brasil. Morno com um cafezinho passado na hora. Clássico, né? Ah, não tem erro. Mas a combinação com requeijão cremoso ou queijo coalho derretido na chapa, nossa. Isso é muito Nordeste, né? Deve ficar incrível. Fica sensacional. O salgadinho do queijo com o doce do bolo é um contraste delicioso. Ou só polvilhado com canela ou açúcar de confeiteiro para quem gosta mais simples. A fonte termina de um jeito bem poético. Este bolo é pura memória afetiva. Doce, úmido e com pedacinhos de milho que derretem na boca. Lindo isso. Captura perfeitamente a sensação, né? Se a gente conecta isso com um contexto maior, a gente vê como a comida, um bolo simples como esse, é um veículo poderoso para a memória, para a identidade cultural. Ele remete a tanta coisa: festa junina, lanche da tarde na casa da avó, a própria cultura nordestina de um jeito muito direto e saboroso. Então, resumindo nossa conversa, o que a gente viu? Que esse bolo de milho cremoso é mais do que só misturar ingredientes. Ele é saboroso, tem essa textura especial que vem de detalhes técnicos, como a proporção certa dos ingredientes, o tempo de liquidificador, aquele equilíbrio pensado entre o fubá e o trigo. É um pedacinho da nossa culinária regional que traz conforto e conexão. Exato. E talvez fique aí uma reflexão final, né? Além de seguir a receita à risca, que outras pequenas variações ou ingredientes bem regionais poderiam ser explorados para realçar ainda mais essa identidade nordestina do bolo? Sempre pensando nesse equilíbrio entre manter a tradição e dar um toque pessoal na cozinha. O que mais poderia conversar com esse milho?